Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Está começando mais um Correspondente Internacional. Hoje, dia 22 de setembro de 2022, quinta-feira. A gente está aqui todas as quintas. Eu sou a Adriana Machado e estou em Nova York. Estou aqui com meus companheiros Cláudio Martini. Oi, Cláudio. Oi, Adriana. Oi, todo mundo aí do PCO no Brasil. Boa tarde. Boa tarde. E também está aqui o Felipe Bombardelli, de Praga. Oi, Felipe. Opa, boa tarde, Adriana. Boa tarde, pessoal do PCO. Boa tarde a todos. O Cláudio está em Barcelona. E eu queria começar lembrando a todo mundo do site do PCO, que mostra quais são os candidatos do partido. É candidatos.pco.org.br. Lá você vai achar todos os candidatos do seu estado, para não ter dúvida. E para presidente é Lula. Então, candidatos.pco.org.br. E a gente tem as campanhas de doação, né, do partido. doe.causaoperaria.org.br é um dos jeitos das pessoas contribuírem aí com o partido. O outro jeito é mandando superchat, super sticker. Super stickers são as figurinhas aí que o YouTube deixa as pessoas mandarem, que estão assistindo aí no chat, quem está assistindo ao vivo. E o superchat também é uma forma de contribuir. E tem o Pix também, do PCO. Alguém lembra qual que é o Pix? A produção pode olhar aí daqui a pouco e colocar para a gente, que agora eu acho que é causaoperaria.org. Tem que lembrar. Mas são várias formas de contribuir aí com o partido, que a gente está em plena campanha e ainda sofrendo retaliação aí do Supremo Tribunal Federal. Estamos no canal reserva, porque o nosso canal principal foi cancelado. A gente tinha mais de 100 mil assinantes no canal, e agora estamos tentando voltar para aquele número. Então, quem puder, se torna membro aí do canal e contribui com a Causa Operária TV. Aqui no chat já tem um tanto de gente comentando. Arnaldo Ricardo, boa tarde. Gabriel, Mauro Sou, salve, companheiros. Felipe Aburaia, nosso companheiro, saudade da presença do Felipe aqui no programa. Elizabeth Novi, a Beth, que está sempre acompanhando e ajudando a gente a preparar o programa. Gabriel Teles. Então, todo mundo aí. A Beth já mandou uma figurinha. Aí você, oi, Beth. E a Leila Cordeiro também está aqui. Muito bom ter a companhia de todos. Então, vamos lá para as notícias internacionais da Causa Operária TV. A gente vai falar hoje sobre a mobilização parcial da Rússia, uma nova etapa, né, que a gente está entrando aí no conflito da Rússia na Ucrânia. Mas antes, vamos falar um pouco sobre os protestos que estão acontecendo pelo mundo. A gente que já falou aqui que a gente está entrando numa etapa revolucionária, né, de crise mundial e Pré-revolucionária. Entrando na etapa pré-revolucionária. Então, vamos com muita paciência. Organizando a militância, organizando sindicatos e vendo o que está acontecendo no mundo para a gente se situar. Vamos começar com os protestos na Bélgica, que foi bonito, né? Pelo menos estava todo mundo de vermelho, né, Felipe? Pelo menos, bastante gente de vermelho, que indica a parte da esquerda, com placa de menos dividendos, mais salários. Uma parte aí da esquerda que tem acordado aí na Bélgica. 10 mil pessoas saíram nas ruas em Bruxelas e mais um protesto contra a inflação, o aumento de salários e o aumento
dos preços e os salários continuando os mesmos, né? A gente tem um vídeo aí para mostrar do protesto na Bélgica, em Bruxelas. Merci, cheers! Dag Petra. Então, aí a gente está vendo a Europa, estão aparecendo protestos em todos os países, né? Todo mundo na mesma dificuldade, a inflação chegando a 2 dígitos em vários países. E não só na Bélgica, a gente tem um vídeo também, 2 vídeos próximos, na Eslováquia, de ontem, 20 de setembro, que foram milhares de pessoas que se reuniram na capital, Bratislava, para protestar contra altos custos de energia e exigir eleições antecipadas. Mais um governo aí da Europa sofrendo por causa das questões econômicas. O ex-primeiro-ministro Roberto Fico estava apoiando os manifestantes, ele culpou o presidente Zuzana Nafor por ser parcialmente responsável pela alta inflação, alegando que era devido ao seu firme apoio à Ucrânia. Então, aí, mais uma vez, o conflito na Ucrânia diretamente responsável pela alta de preços, a alta das contas de energia e causando... as sanções, né, também, que eram para atingir a Rússia, estão atingindo a Europa. Vamos ver, tem vídeos na Eslováquia e na Grécia também. Vamos ver os dois. Vlastne tá budúcnosť tiež nebude práve najružovejšia, pretože je vo vláde návrh zákona, ktorým takisto uškodia všetkým budúcim dôchodcom. V prvom rade je to neskorší odchod do dôchodku, ktorý bude naviazaný s dôchodcovia, zase budú ukrátení. Ďalším dôvodom je aj daňový bonus. Daňový bonus pre nás, myslím si, že je veľmi diskriminačný, pretože čo urobia ľudia, ktorí nebudú môcť dovoliť, ľudia s priemernými platmi, ktoré sú tiež pomerne nízke. Ďalším veľkým problémom je, že dôchodky sa nebudú vypočítavať zo 100%. Então, aí vocês viram um vídeo da Eslováquia, um vídeo da Grécia, a Europa toda em convulsão, e não são só os países mais afastados da Europa, a Inglaterra também está em ponto de ebulição. Tem uma greve que começou no porto de Liverpool, a gente já tinha mostrado aqui no programa a outra greve no porto de Felixstowe. E eles vão começar também. Esse porto de Liverpool são centenas de trabalhadores. Os estivadores, né? Eu falei errado? Não, tá certo, mas a categoria dos portos são os estivadores. Estivadores, isso. É uma categoria muito forte, né? Mundialmente. O que a gente falou aqui quando teve a greve de Felixstowe, é que os estivadores são mais ou menos como os caminhoneiros, né? Ficam responsáveis pela mercadoria no mundo inteiro. Então, quando eles param, para tudo. O Liverpool é um dos maiores... Mas os estivadores são extremamente organizados, né? Os sindicatos. Como os caminhoneiros, que é muito mais disperso, os estivadores são bem centralizados mesmo.
bem organizados. É fácil, eles estão num lugar só, né? Só daí já fica mais fácil. Eles têm muitos direitos trabalhistas, né? Eles têm um trabalho muito duro, mas também tem os seus direitos bem assegurados por essa organização. Tem um vídeo que a gente vai ver, eles são parece ser muito conscientes também. São trabalhadores na Inglaterra, né? Que é um país que supostamente a classe trabalhadora tem uma consciência dos seus direitos porque recebeu mais educação e tem uma tradição, né, da luta operária. Eles não querem saber muito, né, quando a situação está boa, mas quando precisa, a consciência acaba despertando, né? Em todo lugar. O engraçado é que eles marcam a greve, o sindicato chama United, e eles marcam a greve. Felix Stowe foi assim também, eles fizeram uma greve de 8 dias. Agora, essa greve está marcada para ser 2 semanas. Então, você marcando o dia para terminar a greve já tira um pouco da força, né? Mas aí você vê o tamanho da força que tem os estivadores, que 2 semanas de paralisação de todo o comércio entrando pelo porto de Liverpool é muita coisa, é muito prejuízo. É uma pressão muito grande para os donos das empresas, são empresas privadas ali, e o que eles falam é que as empresas estão comprovadamente ganhando milhões em lucros. 174 milhões de pounds de lucro em um ano, e eles simplesmente não querem dar o aumento aos trabalhadores de acordo com o aumento da inflação. E a situação só vai agravar, né? Porque eles falam que a economia só vai piorar, a inflação vai aumentar. Então, desde agora... É uma política geral, né, da burguesia de não dar aumento de acordo com a inflação, mas quando algumas categorias, se alguma categoria consegue esse aumento, aí isso motiva mais as outras categorias, por isso que eles mantêm aí, mesmo com a possibilidade, né, tendo uma alta lucratividade, não tendo nenhum problema para dar esse reajuste, eles preferem manter a política geral, né, que é para o trabalhador pagar pela crise mesmo. É o objetivo final da burguesia, né? Vamos ver o vídeo, então, da greve do Porto de Liverpool. The reason we're on strike is obviously the company have offered us below inflation pay awards. Well, we're out here because we want to earn a decent living wage. The price of fuel's increased, the price of food, everything in the world has it's gone up in price. Apart from our wages, unfortunately. Tell the guests out, Sandy. You'll see the other one's got back up like the way down, yeah.
Liverpool Dockers, here to stay! What we want! When we want it! No! What we want! When we want it! No! What we want! When we want it! No! Union! Power! Union! Power! Power! Então, aí vocês viram o Unite, que é o sindicato. A gente já tinha visto a presidente do sindicato falar num programa passado. Ela estava ali, apareceu no meio das manifestações. Esse foi o primeiro... A gente tinha ouvido ela falar na primeira greve de Felixstowe. Agora, essa é em Liverpool. Eles estão muito animados. Vocês viram ali a fogueira, estão passando a noite ali na frente, parando tudo. E o Felixstowe começa na semana que vem. Então, a situação aí na Inglaterra vai piorar. Eles que tinham marcado essa greve e tiveram que adiar a greve por causa da morte da coroa, da rainha. Queria só dar um oi aqui para o pessoal do chat que está mandando figurinhas. Sou eu, muito obrigada. LC29, muito obrigada, companheira. Mauro Sou, recuperação. Rude Pride, Unite and Fight. Felipe, é você, Felipe? Não, A Buraia. A Buraia. Muito obrigada, todo mundo dando um joinha aí. A Beth lembrou, dá um joinha no vídeo e manda para os companheiros nas redes sociais. A gente também já tinha mostrado da greve em Cádiz. Você fala Cádiz ou Cádiz, ô Cláudio? Eu falo Cádiz. Cádiz. Não, Cádiz. Cádiz. Mas não tenho certeza, mas acho que é Cádiz mesmo. Então, ou Cádiz ou Cádiz. A gente já tinha mostrado greve lá também, que é uma cidade portuária também, né? Os metalúrgicos dos astilleiros de Cádiz, que eles fabricam os barcos, né? Metalúrgico de construção de barcos, de navios. E eles são aí a categoria mais combativa aqui na Espanha atualmente, né? Eles levaram adiante uma grande mobilização importante, justo quando estava sendo votada aí a consolidação das reformas trabalhistas, que era para terem sido revogadas, para ter sido revogada as reformas trabalhistas, né? Mas na verdade elas foram consolidadas aí pelo governo da Frente Ampla do PSOE com o Podemos, toda a esquerda imperialista aqui da Espanha. Teve uma grande adesão da população e uma grande perseguição aí policial também com a outra lei que teria que ter sido revogada também, que é a lei da mordaça, né? Uma lei extremamente repressora. Então, a gente tem o Vicente e a Raquel, pode mostrar a imagem aí do chamado, que eles vão ser julgados por agredir a polícia durante a mobilização. Então, o sindicato aí de Cádiz está pedindo apoio, né? Presença diante do julgamento. A foto que aparece na imprensa é essa daí. E tem o vídeo, né? Aí seria interessante mostrar o vídeo para ver aí o Vicente batendo na polícia, segundo o governo da Espanha, né?
Então ele vai ser julgado aí, acho que essa sexta-feira, por agredir a polícia, né? Que horror, E, Cláudio. Ele não agrediu ninguém, ele tomou uma pau da polícia fascista. pois é, né? Mas a lei da mordaça é assim, né? Às vezes que a gente... É repressão, né? E aqui, eles mandaram um tanque também, uma tanqueta, tanque do exército aí para reprimir a população em Cádiz. Foi uma repressão bem forte, né? Não teve mortes, mas também perseguição policial. Foram aí perseguir a população nas casas, né? Um monte de polícia foram buscar determinadas pessoas que supostamente participaram das manifestações nas suas casas. Foi uma repressão muito forte. Tá aí o governo controlado pela esquerda imperialista do Podemos, aí Pablo Iglesias, que é equivalente ao Boulos aqui da Espanha, né? E agora, no dia 15 de outubro, começam aí as mobilizações, como a esquerda está a esquerda não, o sistema político está totalmente controlado, né? A gente não tem uma oposição política real ao governo, só a oposição da direita, que na verdade tem os mesmos objetivos do que a esquerda imperialista que está no governo. Quem está levando adiante a mobilização aqui na Espanha, que vai se iniciar, são os aposentados, né? Então, dia 15, os aposentados estão a categoria mais forte aí na luta, na defesa dos direitos dos trabalhadores aqui na Espanha, né? Porque as demais categorias estão anestesiadas, né, controladas aí pelo suposto governo de esquerda aí do Podemos. Complicado. Que essa esquerda imperialista, né? E uma coisa importante também é que essa política aí, por exemplo, o Borrell, que é o porta-voz, é o diplomata aí da União Europeia, né? Que chamou aí o Putin de fascista, né? Esse é o diplomata. Ele leva essa política, aí internacional, que está levando uma política aí aprofundando o conflito, né? E a própria situação econômica da Europa inteira. Ele não sofre nenhuma oposição interna, porque ele é do mesmo partido do PSOE, né? Do presidente do governo, do Pedro Sánchez. Não tem ninguém que faça uma oposição a ele internamente, né? A própria política aí, essa política imperialista, né, de agressão à Rússia, de enviar armamentos e acirrar aí o conflito, é uma política que na Europa ela depende de não ter nenhuma oposição, né? Não tem nenhum partido que se oponha, não tem uma oposição política concreta, verdadeira, né? Uma oposição política, então essa política imperialista se mantém por conta disso, aí de submissão completa aos interesses dos Estados Unidos. O Borrell que apareceu aqui na Reuters, eu coloquei, não sei se vai dar tempo da produção pegar, está preparando mais sanções para atacar a Rússia. É uma loucura, né? O país caindo aos pedaços, e ele acusa o Putin de ser fascista e coloca mais sanções. Aí tem mais lá para baixo, a gente vai ver que ainda estão apoiando, né? Acho que é mais para baixo a notícia, mas estão apoiando aí as execuções nos territórios que a Ucrânia está recuperando, né? Isso é a próxima. Então tá aí o Josep Borrell, fala que ministros da União Europeia concordam em preparar novas sanções com o alvo Rússia. Esse é o Borrell que a gente tanto fala.
Então, vamos falar dessas execuções da Ucrânia. Tá saindo, Hã? tá saindo nos meios agora aqui na Europa. Tá saindo, Tá finalmente? saindo, tá saindo, mas está sendo apoiado, né? Isso é a parte mais, não dá para esconder, Então, mas estão falando que estão mostrando que estão matando os civis no Donbass e a imprensa está achando certo isso? Esse crime de guerra que estão fazendo contra os civis no Donbass? eles falam que estão sendo caçados, né? Não, falam que tá passando um pente fino, mas ele não, aqui na Espanha eles não falam. Ele defende essa caça aos colaboradores pró-russos, que são os próprios ucranianos que supostamente colaboraram com a Tem Rússia. um monte aí que acho que fica mais claro. Guerra No, no execuções em série de colaboradores ucranianos pró-Rússia. Que coisa mais fascista, hein? no Le Monde ainda chama de execução, mas o El País não fala que é execução, fala que só estão passando o pente fino, estão passando o pente e limpando. Estão limpando. Isso daí são pessoas que estão sendo colocadas aí no Telegram e estão sendo perseguidas, não tem nenhum julgamento, nada, estão sendo torturadas e executadas, né? No El País está apoiando essa Crime como de que guerra. chama isso? É um crime de guerra. Não é nem crime de guerra, isso é, Genocídio. sei lá como que chama isso. Estão matando civis que não tem nada a ver com a situação, acusando eles de colaborarem com a Rússia. É uma loucura. Fascismo, né? Fascismo. E a gente já tem visto, já tem mostrado aqui, né? Agora se intensificaram esses bombardeios, né? Mas eles já deixaram as bombas pétalas, que os velhinhos, as crianças achavam que era brinquedo, pisava em cima, explode pé, explode mão. Agora, com o referendo, a Ucrânia intensificou os bombardeios contra civis, né, contra a região do Donbass. Atingiram aí um ônibus escolar, que lembra muito aí a situação aí da Palestina, né? Que é essa coisa dessa covardia. Se matar criança já é covardia, mas matar criança com míssil é um absurdo. Usar um míssil para matar criança Isso já vem, a gente tem que lembrar que já vem acontecendo no Donbass nos últimos 8 anos, né? Então vamos voltar aqui. Agora são os mísseis americanos e tem, só para completar, tem uma notícia aí que realmente Israel é um modelo aí para o futuro da Ucrânia, né? Parece que tem embaixadores dos Estados Unidos em Israel, tem o plano do Zelensky de transformar a Ucrânia numa Israel aí nessa região, aí vizinha à Rússia, um país super fortificado, um estado fascista, como é Israel mesmo, né? Eles estão falando que a guerra vai continuar durante anos, é o que sai na imprensa capitalista aqui. Nessa quarta-feira, 21 de setembro, ontem, né, o Putin fez um decreto anunciado pelo Kremlin, convocando a mobilização parcial em defesa da pátria, sua soberania e integridade territorial. Ele tinha marcado o anúncio para terça-feira à noite, mudou para quarta-feira, fez um suspense, e aí veio ontem de manhã convocando essa mobilização parcial. Tem uma notícia no blog Internacionalismo, do Diário Causa Operária, que ele está chamando toda a população, recrutando até mesmo reservistas e outros setores do Exército para defender a soberania nacional. Lembrando que a gente tem 7 meses de operação russa e que essa operação começou
com o objetivo de desmilitarização e desnazificação da Ucrânia. E, muito rapidamente, como a gente mostrou na semana passada, a OTAN já tomou conta. A OTAN que preparou o exército da Ucrânia agora está diretamente com o exército, com tropas lá na Ucrânia e cada vez mais intensificando o envio de armas. Na semana passada já teve um anúncio, a Rússia falando que se os Estados Unidos fornecerem mísseis de longo alcance que podem atingir a Ucrânia, a Crimeia ou a Rússia própria, né? Que isso é uma linha vermelha para a Rússia. E então esse conflito que começou ali entre Rússia e Ucrânia, mais ou menos, né? Apesar de a gente saber que a OTAN estava por trás da Ucrânia, que o objetivo o ministro da Defesa russo, né, Sergei Shoigu, ele declarou que a Rússia já está, a Rússia e que eles já estão lutando não apenas contra a Ucrânia, senão contra a OTAN e o Ocidente. Então aí está o Shoigu, ministro da Defesa russa, Sergei Shoigu. Então, a gente viu que todo o conflito começou porque existia essa pressão da OTAN dentro da Ucrânia, com os laboratórios biológicos, mas agora ficou uma coisa mais óbvia, né? Que, na verdade, é o exército da OTAN que já está aparecendo ali dentro, não só treinando o exército da Ucrânia igual eles estavam fazendo antes, mas ativamente colocando bombas e em locais de combate, o que a gente não tinha visto até a semana passada. E então essa mudança causou essa reação do Putin e também o que muda principalmente é a posição. A ameaça de mandar mísseis de longo alcance, né? O que muda também é a posição do ministro da Defesa russa, que ele assume essa realidade, né? Mas a OTAN já está aí nos centros de comandos da guerra desde antes, muito antes de todo mundo sabe iniciar o conflito. Começou o conflito por causa da pressão da OTAN e o que a gente já vem falando aqui, que são os Estados Unidos que não querem os concorrentes econômicos, né? A Rússia e a China. O Xi Jinping também já falou que a China tem que se preparar, o exército chinês tem que se preparar para a guerra, já não tem ilusões de que a gente não vai viver em guerra. Não é tanto uma questão de concorrente econômico, a pessoa fala muito isso, mas o que o imperialismo não admite são países que têm uma certa independência política, né, que são justamente aí a Rússia e a China, são países que fizeram a Revolução Proletária, que se independizaram das suas burguesias tradicionais e que não estão aí sob o controle do imperialismo, controle total do imperialismo. Então, quando a gente vê o investimento que a China está fazendo na nova Rota da Seda, investindo na África, na América Latina, falando que vai construir um canal no Panamá não, na Nicarágua, e juntando, né, uma série de países que estão fazendo essa resistência ao imperialismo, formando aliança econômica, o BRICS. A gente está vendo aí agora o Irã já querendo entrar no BRICS. Então, vamos ver o discurso do Putin, que ele explica bem por que a gente está passando por essa nova fase da guerra. В своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений,
систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской, Курской областей. НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть всеми средствами разгромлена на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. В ход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофой, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Então, aí vocês viram o Putin falar que estão querendo acabar com a soberania russa, né? Política, econômica, qualquer tipo de soberania, até cultural, e que existe uma chantagem de armas nucleares, né? Aqui, depois que ele falou isso, aqui nos Estados Unidos as notícias eram todas assim: Putin ameaça guerra nuclear. E o que ele está falando é exatamente o oposto, né? Nós vamos nos defender. Se vocês estão ameaçando usar armas nucleares, lembrem-se que nós também temos armas nucleares. E é impressionante como esse tempo inteiro a notícia da imprensa capitalista é de reverter a situação e colocar tudo ao contrário, né? Por exemplo, a Rússia, que já tomou quase todo o Donbass, tem ganho várias vitórias nesse conflito, sem dúvida quem está ganhando esse conflito acaba que por causa do retrocesso das últimas semanas, que eles tiveram que voltar um pouco e reagrupar, aí já está na imprensa internacional falando que a Rússia vai perder e a Ucrânia vai ganhar o conflito. O que a gente sabe é que a Rússia contra a Ucrânia não tem chance. O que a gente está vendo agora é uma próxima fase, né? Onde a OTAN em peso entrando, e aí a gente tem que ver. A China e o Irã já estão planejando exercícios militares com a Rússia, né? Então a gente cada vez mais perto, de novo, de uma guerra mundial, uma guerra nuclear e só horror, né, causado por esse imperialismo horrível. Sem falar que o imperialismo também tem incentivado a guerra na Armênia e também ali os problemas no Kosovo e a Sérvia, né? Então o Putin já está imaginando que vai ter que pagar muito incêndio aí e as coisas estão ficando estão escalando devagar. E aí você vê que a ONU, que era uma organização que era para fazer a conciliação entre essa galera, simplesmente não existe mais. Então é completamente uma instituição falida. E na semana passada a gente Agora, é bom perguntar quando que a ONU serviu para alguma coisa, né? Agora. A gente teve a Armênia e o Azerbaijão, né? Que teve um conflito ali que o Azerbaijão, que é apoiado pela Turquia, com armas de Israel, atacou a Armênia e a Rússia meio que organizou um cessar-fogo ali, porque
a Rússia seria difícil, né? Eles estão tentando trazer esses focos de tensão que já existem há muito tempo, mas a Rússia parece que conseguiu parar, pelo menos por agora, a Rússia que tem uma aliança forte com a Armênia, mas também tem uma influência no Azerbaijão, né? Então, conflito atrás de conflito, e a gente tem que continuar observando. O Cláudio, tem aqui na nossa pauta uma frente imperialista em Madrid que apoia a Rússia. Você quer falar sobre isso? Dá essa notícia aí, né? Se formou essa frente anti-imperialista contra a OTAN. A frente anti-imperialista de Madrid, né? Eles estão se organizando aí em Madrid. E se puder mostrar a foto aí da web. E é uma notícia importante, né? Apesar de não ter uma grande força política, mas acontece que essa política aí que está submetendo a Europa é porque não tem nenhuma oposição política aqui. Então, pelo menos, se forma alguma oposição, né? Concreta, que é defender, ser contra a OTAN e defender a Rússia na sua posição defensiva aí da operação especial dentro da Europa, né? Isso é muito importante. E pouca gente tem coragem de fazer isso aqui. O pessoal concorda com isso, né? Mas não tem coragem abertamente de declarar essa posição. Tem que falar pela paz, tudo bem com a Ucrânia, né? A gente é contra a OTAN, pela paz e solidariedade com a Ucrânia. Ninguém tem a coragem aí na Europa de fazer a análise política concreta que precisa ser feita, né? Quem são as origens da guerra, a guerra do imperialismo contra o país oprimido, que é a Rússia, que está se defendendo, que nesse conflito representa todos os oprimidos do mundo, todos os trabalhadores, a classe trabalhadora do Donbass e de Lugansk, que está aí sob ataque do imperialismo, né? Eu peguei um vídeo que eu acho interessante mostrar, dos alguns soldados russos despedindo das famílias e indo para a guerra. Vão ser 300 mil mobilizados aí da reserva, num total de 1,15 milhões. Vamos ver aí o pessoal preparando para ir para a guerra. Aí esse vídeo dessa cidade Yakutsk, que é lá para cima da Coreia, lá longe da Ucrânia, mas o pessoal aí já despedindo das famílias e preparando para ir para a guerra. Para mostrar aí que os russos também são humanos, né? Com a imprensa capitalista colocando os russos como pessoas de segunda categoria aí, para a gente mostrar que não são, não.
Vamos falar mais da economia. Nos Estados Unidos e na Inglaterra, eles aumentaram de novo a taxa de juros. Aí, mais uma vez, é a terceira vez que a gente dá essa notícia aqui no Correspondente Internacional. Aumento da taxa de juros, ou seja, os bancos vão receber mais, fica mais difícil para as pessoas pedirem empréstimo, comprarem casa, quem deve no cartão de crédito tem mais dificuldade para pagar, enquanto está aí a economia indo para o caos, os bancos estão garantindo o lucro com a desculpa de que o aumento da taxa de juros vai ajudar a segurar a inflação, que é totalmente mentira, né? É a maior taxa de juros desde a crise de 2008, e tem uma previsão aí para 2023 de chegar a 4,6% a taxa dos Estados Unidos, agora está em 3,25%. Que eles falam que é maior desde os anos 80, ou seja, estamos voltando lá para a era de 1974, que o Partido da Causa Operária já explicou várias vezes que foi a última queda da Bolsa, né? 1974 marcou aí o início do neoliberalismo, o fim do bem-estar social, da política de bem-estar social, e agora a gente está voltando aí. O que é esse gráfico, Cláudio? Esse gráfico aí é o crescimento global, de acordo com a Bloomberg, né? Aí, aqui a Covid está em vermelho, tem a recuperação, e agora, com a crise da Ucrânia, em queda 0%. A Covid acabou, né? Teve uma recessão grande, mas agora a gente está aí voltando. Logo menos a gente vai estar na pior fase da Covid, né? Porque não tem nenhuma perspectiva aí de reverter essa situação. Então, a tendência aí a economia está numa montanha russa, né? Isso é uma montanha russa mesmo. O que você ia falar, Felipe? Na época do Covid, era grande parte assim, questão financeira, que quando começou o lockdown, todo mundo meio que correu, ficou meio desesperado e tal. Só que em grande parte era financeiro. Hoje a gente já vê que a cadeia produtiva está sendo afetada gravemente. E aí já não é mais uma questão de você ter dinheiro, é uma questão que não está diminuindo a produção. Tem mais um gráfico, Cláudio? Esse gráfico aí é o crescimento da Alemanha. Previsto aí para 2023 de 3,5% negativo. Uma recessão bem forte para a Alemanha, né, que era a máquina da Europa, motor econômico da Europa. Previsão aí de aí uma queda de 3,5% para 2023. Estados Unidos, previsão de crescimento agora para 2022 de apenas 0,2%. Né? Antes a previsão era de 1,7%. Aí também à beira da recessão. Estados Unidos, o Biden da Europa e o mundo. Isso daí, as consequências aí das sanções contra a Rússia, da política do imperialismo. Né? O Biden aparece na televisão falando que a inflação não é muita, não, e que não vai piorar, que ele aproveita, igual o Bolsonaro fez, aproveita a queda da pandemia para falar que a economia está crescendo, porque caiu tanto, né, na pandemia, então um pouquinho que está crescendo agora ele conta como crescimento. No gráfico anterior dá para ver que realmente, porque a pandemia, as coisas pararam, né? Não teve foi uma questão aí, não foi um problema de condução da economia, foi mais o lockdown, né? Foi uma excepcionalidade e rapidamente voltou, e ainda teve toda a injeção de recursos aí após a pandemia para a recuperação econômica. Esses recursos foram diretamente para o mercado financeiro, não para o setor produtivo, e é principalmente isso que está gerando a inflação.
E aumento da taxa de juros não tem uma consequência direta aí com a inflação está sendo gerada por isso e também não somente pela guerra da Ucrânia, também por essa injeção de recursos do Covid direcionados para o mercado financeiro e o aumento da taxa de juros não tem efeito porque não é um problema de demanda e consumo. Ele somente aumento da taxa de juros vai levar a um aprofundamento da recessão. E a recessão vai acabar contendo a inflação porque a economia vai estar praticamente estagnada. Essa que é a previsão de quando parar a inflação, é porque a economia vai estar realmente estagnada. E os aumentos do preço de energia, com certeza, o que a gente já tem falado, no inverno vão causar muito distúrbio aqui nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, né? Porque os Estados Unidos estão fazendo essa pressão toda na Europa, a gente está sentindo menos, até agora sentimos menos que a Europa. Vamos falar do imperialismo aqui na Assembleia Geral da ONU. Essa semana teve a Assembleia Geral da ONU. Todo ano o Brasil é quem abre, né, com o discurso. O Bolsonaro veio aqui falar e fez um discurso demagógico contra o socialismo, como sempre. A gente daqui a pouco vai mostrar um vídeo dele chegando aqui no hotel e falar um pouco da reação da esquerda aqui nos Estados Unidos. Mas antes da gente falar do Bolsonaro, vamos começar. A gente pegou eu acho que foram 3 vídeos de presidentes da América Latina. O Gustavo Petro fez um discurso, foi até engraçado, se não fosse trágico. Parecia um discurso hippie dos anos 60, assim, que é a floresta mágica e as plantas. Tem um pedacinho aí, lembrando que o Gustavo Petro é quem já concordou em ter uma ação militar imperialista na Colômbia, né? Entregando aí a Amazônia colombiana para o Comando Sul do Exército Norte-Americano. Já fez o acordo com a Laura Richardson, que a gente mostrou aqui, que já listou todas as riquezas da Amazônia como num cardápio de restaurante, o lítio, petróleo, o gás. E o Gustavo Petro e a vice negra, mulher dele, encontraram com a Laura Richardson e fizeram esse acordo de criar uma força internacional na Amazônia para parar o desmatamento e as queimadas. Então, está trazendo o imperialismo por causa de queimadas. Olha um pedacinho do discurso dele aí na Assembleia Geral da ONU. Destruir la planta que mata, gritan desde el norte. Destruirla. Pero la planta no es sino una planta. Más de las millones de especies que parecen cuando desatan el fuego sobre la selva. Destruir la selva, el Amazonas, se convirtió en la consigna que siguen estados y negociantes. Então, aí ele falando das plantas, a floresta mágica que precisa defender, das queimadas. Eu não consegui ouvir, mas eu sei que ele é um novelista, né? Ele faz uma novela no discurso. Ele falou uma coisa aí que é até importante, que ele falou, não sei, ecologia, ele ligou a ecologia à exploração da força de trabalho, né? Ele fala isso, mas entrega aí a Amazônia colombiana para os maiores exploradores do mundo. Então, todos os faz uma coisa, discursos que... mas tem um lindo discurso. Todos os discursos foram lindos pela democracia, contra a corrupção, a favor de salvar a Amazônia, mas sempre tem o dedinho do imperialismo aí. Por exemplo, o Boric é o outro, do Chile. A parte que eu peguei
que ele fala da violação dos direitos humanos da Nicarágua. Aí o presidente do Chile dando pitaco na Nicarágua, falando que a Nicarágua tem que soltar os presos políticos, sendo que lá no Chile tem vários presos políticos e ele continua mandando o exército em cima dos estudantes. Presos políticos não são... É diferente, né? São aí do povo Mapuche, que é população indígena, que ele está prendendo. Ao contrário, a Nicarágua está prendendo aí os agentes do imperialismo, totalmente diferente. A Nicarágua está prendendo as pessoas que trabalharam junto com as ONGs, né, imperialistas, para desestabilizar o governo. Mas ele chama tudo de preso político, ele esquece os dele. Os presos políticos dele foram do governo anterior, quando teve aquelas manifestações enormes no Chile, que teve uma situação ali pré-revolucionária no Chile. A gente lembra das manifestações enormes, foram milhares de pessoas. Que ajudaram a eleger ele mesmo, né? Ajudaram a eleger, quer dizer, elegeram ele para segurar as manifestações, né? Ele fingindo que era de esquerda, agora chega aí na Assembleia Geral da ONU, ao mesmo tempo que está mandando a polícia em cima dos indígenas, dos estudantes, dos trabalhadores, mantendo os presos políticos do governo anterior, ele vem aí falar mal da Nicarágua, da Venezuela, de Cuba. Eu peguei um pedacinho que ele fala da Nicarágua, vamos ver. Necesitamos unas Naciones Unidas modernizadas, en donde todos nos pongamos mismos objetivos. A seguir trabajando para contribuir a la liberación de los presos políticos en Nicaragua y trabajar para que en ningún lugar del mundo tener distintas ideas del gobierno de turno pueda terminar en persecución o en vulneración de los derechos humanos. Estimados miembros de esta Asamblea, el mundo entero demanda cambios y quienes somos parte de las nuevas generaciones, aprendiendo de quienes nos antecedieron, tenemos el derecho y la responsabilidad de pensar y actuar para un futuro distinto. Fala aí, Felipe, quem que você sentiu falta de ser protegido aí nesse discurso de direitos humanos? Ele falou que não pode existir preso político, mas esqueceu do Julian Assange, que está na Inglaterra agora, quase sendo extraditado para os Estados Unidos. Pois é. A Xiomara Castro, que é a presidenta de Honduras, depois aí do golpe, a primeira presidenta eleita democraticamente depois do golpe de 2009, a gente viu Honduras, foi o primeiro golpe na onda de golpes que sofremos na América Latina, né? E a Xiomara Castro, ela fez um discurso bem anti-imperialista. Ela também falou de direitos humanos, mas ela enfatizou bastante a ideia do anti-imperialismo. Mas eu achei engraçado uma frase do discurso dela, que ela fala que vai, junto com a ONU, colocar uma instituição internacional contra a corrupção. Ou seja, o Petro está criando uma instituição internacional para cuidar da Amazônia. A Xiomara, uma instituição internacional contra a corrupção em Honduras. O Boric aí falando mal da Venezuela, Cuba e Nicarágua. Tá difícil. Temos que trazer essas discussões para a esquerda. Mas o discurso da Xiomara Castro foi interessante, tirando essa parte da instituição internacional da ONU, junto com a ONU, contra a corrupção. Vamos ver o discurso da Xiomara. Represento el primer gobierno electo democráticamente después de transitar 13 años de dictadura. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos
golpes de Estado. No soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores, usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente, pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida. Nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. Ya iniciamos promoviendo una ley de energía como bien público, devolviendo el derecho a los trabajadores y apoyando nuestro mercado interno, invirtiendo en el agro para la seguridad alimentaria, subsidiando a los más pobres que no pagan más energía eléctrica. Vamos a instalar una comisión internacional de combate a la corrupción y la impunidad con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en firme para el desmontaje de la dictadura económica neoliberal, la transformación revolucionaria de la educación, elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo. Construir un modelo económico alternativo profundamente soberano. La desprivatización progresiva de los servicios públicos, como salud, agua potable, la energía eléctrica y el Internet. Pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos, rechazando el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana República de Cuba. Es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad del mundo. Pueblos del mundo. Como dijo nuestra compañera Berta Cáceres, reaccionemos mundo, aún estamos a tiempo. Muchas gracias. A Xiomara, ela fala sobre também sobre os imigrantes, né, que saem de Honduras e vão para os Estados Unidos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso rapidinho. Mas tem um comentário do Felipe Aburaia, Felipe? Tem. De que ela não deveria ter culpado vamos dizer, o estilo de vida do trabalhador europeu, mas sim a ganância do capital europeu. Porque o trabalhador da Europa e dos Estados Unidos também pagam pela crise, né? Mas eu acho que ela estava falando da burguesia, né? Eu acho que fica claro. Ela falou das nações, mas o discurso dela é bem anti-imperialista, né? Mas tem essa influência anticolonial. Mas isso é um problema também, porque
divide a classe trabalhadora, né? A gente precisa ver que a classe trabalhadora dos países em desenvolvimento são aliados da classe trabalhadora dos países desenvolvidos. É isso que é muito difícil a gente não verifica isso concretamente na política atualmente, né? Mas é uma questão muito importante do internacionalismo, da tradição comunista internacionalista. A gente vai mostrar o estado da vida do trabalhador aqui nos Estados Unidos daqui a pouquinho, o horror que está aqui nos Estados Unidos de pessoas sem teto, morando nas ruas, mas eu acho que o que ela quis dizer é que existe uma burguesia que vive sem a menor noção do que está acontecendo, sem querer saber, simplesmente aproveitando, né, dessa situação. E quando você vai falar da Ucrânia, vai falar do internacionalismo, eles não querem nem ouvir. Nos países desenvolvidos também tem a burguesia que está acomodada com toda a crise, né? Também tem. Queria mostrar aí só a foto. A Xiomara fala muito no discurso dela. O discurso foi com cortes, né? A gente fez uns cortes. Ela falou muito da questão dos imigrantes que saem de Honduras para vir para os Estados Unidos, e que é uma consequência imediata da crise econômica causada pelo golpe que foi dado lá em Honduras. E essa semana a porta-voz da Casa Branca falou que o problema dos regimes da imigração nos Estados Unidos é culpa da Venezuela, Nicarágua e Cuba, porque as pessoas estão fugindo do comunismo. Olha aí a próxima foto, ela fala, vamos lembrar, essas pessoas estão fugindo do comunismo. Então é a mentira da Casa Branca, né, que não é que essas pessoas estão fugindo do comunismo coisa nenhuma. Quem está vindo para a fronteira são pessoas ali de Honduras, de países que são influenciados pelos Estados Unidos, que são assolados pela política neoliberal. E a crise em Cuba e na Venezuela também se dá pelo bloqueio comercial, que é mesmo que está aí tentando impor contra a Rússia, que leva mais de 60 anos contra Cuba, né? E a gente já está na hora de terminar o programa, então tem esses dois vídeos que eu queria mostrar. O Bolsonaro chegando no hotel, foi uma cena triste de se ver. Aqui nos Estados Unidos a gente sabe que tem muitos bolsonaristas, mas a esquerda deveria ter comparecido em peso, não compareceu, deveria ter comparecido toda de vermelho, não compareceu. Deveria ter comparecido gritando Lula sem parar, não gritou. Apareceu lá de amarelo, eu quase morri, que estavam os bolsonaristas e a esquerda de amarelo, você não sabia quem era quem. Foi eu quase não entendi o que estava acontecendo. A gente que vem falando isso há muito tempo, parece que houve, por causa dessa semana da Assembleia Geral da ONU, uma articulação enorme do Washington Brasil Office, que organizou um tanto de eventos. Tem aí umas fotos dos eventos, um na frente da BlackRock. Isso aí é o Washington Brasil Office, as ligações. Eles têm ligação com o MST, Instituto Marielle Franco, mas o dinheiro vem lá de cima. Open Society, George Soros, a Amazon Watch organizou vários eventos essa semana. Fala, Cláudio. Esquerda imperialista, né, financiada aí pelo próprio imperialismo, através das suas ONGs, e eles mesmos chamam aí a sua militância para protestar contra o Bolsonaro, que também foi levado ao poder aí pelos mesmos imperialistas. Ou seja, eles mesmos criam os inimigos e fazem a oposição, né? Você tem que prestar atenção nisso, né? E fazer
e fazer a diferença, né? O que é uma esquerda. Por isso que é importante essa posição anti-imperialista, que é a esquerda que não está aí jogando no mesmo time que o Bolsonaro, né? Que tem o mesmo potencial destrutivo, ou ainda mais, que esse fascismo que a gente está vendo hoje em dia. Bolsonaro, Vox, eles são aí promovidos pela burguesia para servir de espantalho para essa nova esquerda, se fazendo de antifascista, mas tendo uma política que ainda é mais nefasta do que a política dos fascistas, porque o fascismo a classe trabalhadora pode derrotar, né? Não tem problema. Com o apoio do imperialismo, mais difícil, mas também pode derrotar. Mas se a classe trabalhadora confia numa esquerda imperialista, ou seja, a traição interna dentro da própria esquerda, isso é o que leva, na maioria das vezes, a classe trabalhadora à derrota. Então, está esclarecido ao lado de quem a gente está lutando, não contra quem. O inimigo a gente derrota, mas quem está ao nosso lado é o ponto mais fraco da luta política. Fizeram um tanto de evento aí pela Amazônia, apareceu esses líderes indígenas que a gente mal ouviu falar, que são criados, fizeram teatro ali na frente da BlackRock, que não significa nada para ninguém, colocaram o Bolsonaro Tchutchuca lá no Empire State, apareceu aí na mídia social, todo mundo viu as projeções, nada fala do Lula. Apoio ao Lula. Onde está o apoio ao Lula? Quem que vai derrotar o Bolsonaro? Né? Quem que vai derrotar o Bolsonaro? É deixar o espaço aberto para a terceira via ou para o Bolsonaro se a terceira via não aparecer, porque não se falava de Lula, foi uma dificuldade chamar o coro de Lula presidente ali na frente do hotel, ninguém apareceu de vermelho, a gente viu pessoas do PT, Humberto, esqueci o nome dele agora, que postou os negócios da Washington Brasil Office, esse Gregório Duvier repostou, a gente vê as pessoas que estão ali naquele PowerPoint do Washington Brasil Office, espalhando essas notícias, apareceu. Tem um vídeo que a gente gravou que aparece o grito de Lula no final, ele apareceu cortado, chegou na hora do Lula, cortou em todo, na mídia ninja, jornal não sei o que, jornalistas livres. O vídeo apareceu na íntegra, todos os tchutchuca do Centrão, não sei o que, gritando para o Bolsonaro. Na hora que a gente gritou Lula livre, que finalmente conseguimos puxar o Lula livre, que foi o grito maior, que mais causou impacto, que mais alto, que mais as pessoas se empolgaram, cortaram, ele não apareceu na mídia social. Então vamos ver um videozinho aí, mostra inclusive os brasileiros bolsonaristas, tinha um saxofonista lá tocando o hino dos Estados Unidos, depois eles gritam USA, USA, Estados Unidos, Estados Unidos, e a gente tentando, aparece o filho do Bolsonaro, acho que é Eduardo, o nome dele, de ridículo, Não, eu podia ficar aqui falando várias coisas, mas não vai dar tempo. Mas a esquerda querendo colocar o serviço secreto americano que estava lá para tirar foto com os bolsonaristas, chamando os bolsonaristas de pobre de direita. É uma falta de noção assim, da esquerda, ao invés de, sei lá, falar Lula presidente e tentar conversar com os bolsonaristas que são pobres e que não estão entendendo a situação. Não, ficou uma coisa de torcida de futebol, totalmente desagradável. Vamos ver aí o vídeo do Bolsonaro chegando aqui no hotel em Nova York.
Bolsonaro é broxante! Anti-Bolsonaro é broxante! Anti-Bolsonaro é broxante! Anti-Bolsonaro é broxante! Anti-Bolsonaro são broxante! Anti-Bolsonaro são broxante! Obseque, pega a visão! O seu marido é tchutchuca do centrão! Obseque, pega a visão! O seu marido é tchutchuca do centrão! Vai cair, Bolsonaro vai cair! O Lula cair, Bolsonaro vai cair! O Lula cair, Bolsonaro vai cair! Então, aí, esses foram os brasileiros que foram receber o Bolsonaro chegando aqui em Nova York. Eu, para falar a verdade, fiquei com vergonha da esquerda e da direita. Eu acho que a gente tem que ser muito mais combativo e prestar atenção nesses pontos da soberania. Os bolsonaristas apareceram como se fossem os patriotas ali. E a esquerda... A esquerda, é porque eles gritavam também que eram brasileiros, cantavam o hino nacional. Aí a esquerda achou que não deveria ser patriota. E a outra coisa que aconteceu também é que eles xingaram a Rede Globo e a esquerda defendeu a Rede Globo. O jornalista da Rede Globo atrás de mim falou assim, nunca imaginei que eu ia escutar isso. Eu falei, companheiro, não é todo mundo aqui não, tá? Porque a esquerda imperialista, né? Esquerda imperialista. Esquerda imperialista, que aí organizou todos os outros eventos sem falar do Lula, só da Amazônia. E o que eles falam da Amazônia, esse negócio que os povos da Amazônia têm direito de autodeterminação. Uma discussão que até apareceu na discussão de domingo da Célula Internacional do PCO. Que parece que esse o Brasil vai ser é importante porque tem a Amazônia. Eles vão usar esse argumento de que os povos da Amazônia devem se autodeterminar, então o território da Amazônia não vai ser mais do Brasil, e aí está lá a Índia aprendendo inglês, mexendo com drone do Google, fazendo acordo com o Google. Essa menina que apareceu, essa Chai Suruí, o pai dela fez um acordo com o Google de levar drones para olhar ali a terra deles. Ou seja, tudo que eles estão fazendo, o imperialismo está de olho. Então, não dá tempo da gente falar com mais calma, mas na semana que vem a gente pode voltar a esse assunto. Vocês querem fazer algum comentário aí dessa beleza desse vídeo que a gente viu? Só vou fazer um comentário para o próximo vídeo. Eu vou gravar aqui também. Aqui em Barcelona, o pessoal aqui está vivendo na rua, né? Só fazer esse comentário. O pessoal está vivendo na rua. Eu vou mostrar aqui a principal avenida que tem as lojas de luxo. Parece aí como que chama nos Estados Unidos, que tem a cidade mais luxuosa aí de roupa de luxo. Quinta Avenida? Broadway? Bom, parece a avenida de luxo aqui, que é que sai da Praça Catalunha. Então é super bonita, tem um monte de bancos e durante a noite os bancos vão sendo ocupados, parece hotel mesmo, né? Aqui também. E isso fora os que estão por toda a cidade. E tem um relato aí de um amigo, vários amigos estão sem ter onde morar, né? Onde dormir, onde morar, não se encontra casa, um apartamento é impossível, só para alugar o quarto também não tem oferta, o que tem é super caro. E então o pessoal aí meu amigo trabalha e tá dormindo na rua, né? E ele tem que dormir escondido para os clientes não verem ele aqui na Europa. O cara tá trabalhando e tá vivendo na rua, né?
Aqui nos Estados Unidos são várias as pessoas que trabalham, não conseguem pagar casa, então moram no carro, moram na rua. É a mesma coisa com os bancos. Os bancos parecem templos, né? Igrejas, são super limpos, enormes, impecáveis. E em frente dos bancos são as pessoas na maior situação de pobreza abjeta, tristíssimo. E cada vez mais, voltando de lá ver o Bolsonaro, eu fiquei mais uma vez impressionada. A gente chegando aqui, parece um governo FHC, em plena Nova York. As pessoas numa situação de pobreza muito, muito triste, muito difícil. Eu queria agradecer aqui no chat todo mundo que participou, são várias pessoas, não deu tempo de ver tudo, Eric Menezes, Andréia Nunes, Max Borges, Lino Alves, oi companheiro, Elaine Perati, O.T. Chaves, Mirtes Cohen, muita gente participando aqui, Arthur Freitas, muito obrigada a todo mundo que participou. E a gente termina o Correspondente Internacional com mais um vídeo aí da pobreza nos Estados Unidos, seguida do que o Biden falou, que o dinheiro que não foi gasto na Covid, por causa de burocracia, não porque o povo não precisava, o povo precisava do dinheiro, mas por causa de burocracia, o dinheiro não chegou até o povo. Ele falou que o dinheiro que sobrou da Covid deve ir para a polícia. Então, eu peguei uns vídeos aí da polícia prendendo as pessoas que estão morando em situação, que estão morando na rua. Eles estão botando a polícia e prendendo todo mundo. Então vamos ver o vídeo e na semana que vem a gente volta. Eu sou Adriana Machado de Nova York. Estou aqui com Cláudio Martini de Barcelona. Valeu, Cláudio. Até semana que vem. Tchau, boa tarde. Até semana que vem. Boa tarde. E o Felipe Bombardelli de Praga. Valeu, Felipe. Opa, valeu. Até semana que vem. A Laísa na produção lá em São Paulo. E na semana que vem a gente volta com mais um Correspondente Internacional. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Fiquem aí com o vídeo da pobreza aqui dos Estados Unidos e a polícia perseguindo as pessoas que não têm onde cair morto. A classe trabalhadora dos países envolvidos também pagam pela crise, né? E pela exploração do imperialismo. É isso aí.